Olá, pessoal! No último vídeo, desabafei um pouco sobre alguns problemas que enfrento no meu trabalho, especificamente sobre como bosteleiros que trabalham lá tentam empacar a vida de outras pessoas, como a minha. Hoje, quero refletir com vocês um pouco sobre o tópico da educação. Já deixando bem claro, para mim, esse é um dos tópicos mais absurdamente essenciais para a solução de qualquer tipo de problema existente. Infelizmente, não sou da área social ou pedagógica, ou sou da área da saúde. Mesmo assim, entendo claramente a importância disso, ainda mais considerando o contexto no qual nosso país se encontra. Se eu fosse tentar puxar um ponto inicial sobre onde a educação começa a influenciar, eu diria que tudo começa com a educação infantil. E já adianto uma coisa, educação não é apenas o estudo de normas técnicas de ciências humanas e exatas, mas sim o conhecimento de vida e a capacidade de interpretação que o ser humano desenvolve ao longo de sua vida. Digo isso porque, nos primeiros anos de vida, é basicamente onde a forma de pensar de um ser humano se estabelece. Por mais que crianças não tenham domínio claro sobre tudo, elas já conseguem assimilar a realidade em volta delas desde bebês. Afinal, todo ser humano possui um cérebro e neurônios. Isso nos faz crer que o cuidado com o que é ensinado às crianças, bem como o meio no qual elas estão inseridas, são fatores críticos para determinar como elas irão encarar a vida quando estiverem em idade mais avançada. O motivo de eu considerar a educação infantil como a base para resolver basicamente tudo é justamente o fato de que, se você parar para pensar, um ser humano passa, por exemplo, uns 10 a 20 anos se desenvolvendo e se estabilizando neurologicamente. Esse tempo corresponde a, em valores muito aproximados, uns 10 a 20% do seu tempo de vida total. Ora, se a etapa crítica de desenvolvimento de um ser humano é apenas um percentual de 10 a 20% do tempo total aproximado, claramente é muito mais simples investir em melhorar esse período do que não investir e precisar focar em resolver problemas das pessoas que já são adultas, onde a mudança é praticamente impossível. É claro que estou fazendo essa análise com base na minha opinião pessoal, mas o ponto aqui é justamente demonstrar para vocês os argumentos que sustentam essa minha visão, como o que apresentei anteriormente. Independentemente de ser algo pessoal ou não, tomo a liberdade de considerar como algo realmente unânime que as pessoas tenham esse tipo de visão também. Crianças são incríveis por natureza. Por exemplo, você com certeza já deve ter se deparado com algum vídeo de uma criança, provavelmente asiática, fazendo algo impressionante, como tocando um instrumento musical de forma absurdamente incrível. Porém, um ponto interessante sobre isso é que, mesmo que para nós, que já somos adultos, isso seja algo impressionante, precisamos ver isso do ponto de vista da mente da criança. Então veja bem, as crianças, quando comparadas aos adultos, têm ordens de grandeza menos preocupações. Crianças não têm responsabilidades críticas como, por exemplo, se eu não trabalhar hoje, não vou ter o que comer. Isso claramente nos leva a concluir que a mente de uma criança é naturalmente limpa. Ou seja, crianças conseguem facilmente se concentrar e, consequentemente, melhorar em coisas que, para um adulto, seriam muito difíceis. Adultos têm responsabilidades, prazos, rotinas e tudo mais, enquanto crianças podem se concentrar em algo avançado, com o bônus de ainda encararem isso como diversão ou brincadeira. Por essa razão, a maleabilidade da forma de pensar das crianças pode se tornar uma grande bênção, mas também pode se tornar algo absurdamente perigoso. Afinal, uma criança pode ser facilmente ensinada que o correto é sempre dar valor ao conhecimento e à educação, da mesma forma que, se ela não for ensinada sobre isso, claramente acabará por aprender coisas que não são corretas. Agora eu pergunto a vocês. Num lugar que podemos chamar de bostil, como vocês acham que as crianças podem crescer absorvendo coisas positivas? Sério, eu me entristeço muito quando me dou conta de que existem milhões de crianças por aí que estão absorvendo realidades de bosteleiros que não dão a mínima para nada. A facilidade que crianças assim têm para se tornarem pessoas de má índole quando crescem é inimaginavelmente alta. E o pior é saber que essa realidade é algo de natureza recursiva. Por exemplo, eu afirmo que só existem bosteleiros porque não existe educação infantil de qualidade, que, por sua vez, só não existe pelo fato de existirem bosteleiros que não se importam em evoluir intelectualmente. É um ciclo vicioso.
Infelizmente, pela minha posição e pela minha falta de conhecimento técnico em filosofia, sociologia e pedagogia, não sou uma boa pessoa para sugerir algum tipo de solução. Da mesma forma que essa minha reflexão de hoje é apenas um esboço da minha opinião e visão pessoais, qualquer solução que eu venha a sugerir também será. Só que até mesmo nesse ponto existe um problema, já que as pessoas que são intelectualmente qualificadas para pensar em coisas relevantes e funcionais também não estão fazendo nada. Pelo menos em sua maioria, eu acho. Digo isso porque não vemos nenhum tipo de medida pública efetiva surgindo, sobretudo por parte do governo. Nos últimos 20 anos, não lembro de nada realmente impactante sendo criado nessa área para que o problema basal da péssima educação infantil fosse pelo menos amenizado. É claro que existem pessoas genuinamente bem intencionadas tentando fazer algo, mas eu não acho que essas pessoas representem a maioria das que poderiam fazer alguma diferença. Pois, se fosse o caso, com certeza já teríamos alguma coisa nova funcionando. Eu não quero, pelo menos por enquanto, entrar nesse assunto de governo e política. Vamos ter vídeos para refletir especificamente sobre esses temas, mas não tem como deixar de relacionar a falta de incentivo à melhoria da educação infantil com o desejo do governo em se perpetuar nesse sistema populista e imbecil. E não me entendam mal, todos os governos dos últimos 10, 20 ou talvez 30 anos são essencialmente a mesma coisa. Vamos discutir isso com mais detalhes nos próximos vídeos, mas, por ora, quero que vocês fiquem com essa mensagem e reflexão: da educação infantil é uma base importante para a solução de tudo. Mesmo que eu não esteja certo ou que haja análises técnicas que fundamentem outras coisas como tão relevantes quanto, tenho certeza de que a educação infantil é, e sempre será, um fator fundamental para a melhoria de uma nação. Por fim, meu último ponto é o seguinte: a escola é importante, mas outra coisa absurdamente tão importante quanto a escola em si é o aprendizado que as crianças ganham em casa, junto aos pais, irmãos, familiares e vizinhança. Por mais que seja um ciclo vicioso ou recursivo, precisamos admitir que as crianças precisam sim ter uma base positiva em casa. Mesmo com uma educação escolar muito boa, se essas crianças não estiverem em um contexto positivo em casa, muitos dos problemas não poderão ser resolvidos. No final, vemos que é algo muito complexo, já que, se a criança nasce de pais bosteleiros, o que, na realidade desse bostil, é algo absurdamente comum, infelizmente não teremos uma criança bem cuidada desde o começo. São poucas as que conseguem absorver uma consciência positiva por conta própria e, infelizmente, são raras o suficiente para não conseguirem mudar nossa realidade. De qualquer forma, acredito que o primeiro passo para resolver problemas complexos, como o da nossa reflexão de hoje, começa com o debate. É importante que as pessoas comecem a se questionar sobre esse tipo de coisa. À medida que isso acontece, a probabilidade de assuntos como esse tomarem proporções maiores ao ponto de serem tratados com a seriedade que merecem também aumentará. Por enquanto, é isso. Se possível, deixe nos comentários sua opinião sobre esse tema. Tenham um ótimo dia e até o próximo vídeo.